para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, que de braços abertos vos recebe, rogando a Deus, ao Cristo Jesus de Nazaré, que nos abençoem a todos, nos permitam que nesta noite possamos aurir os conhecimentos que nos vão ser passados logo mais, fazer com que esses conhecimentos possam ter um significado alto em nossas vidas, ajudando-nos nas transformações necessárias que por acaso necessitemos. E por isso pedimos ao meigo Rabi da Galileia, esse mestre dos mestres, que seja conosco, trazendo a todos nós bênçãos de harmonia, de paz, de amor fraternal, e que possamos entender as lições valiosas que o seu Evangelho nos passou e nos passa. Que essas bênçãos salutares, ao nos envolver a cada um, também envolvam toda a coletividade, toda a humanidade, para que juntos possamos ser os agentes transformadores para o novo momento que a Terra já iniciou a sua passagem, mas que necessita ainda de um caminhar até completar a sua regeneração. E é dessa forma que iniciamos a atividade dessa noite, atividade doutrinária, onde temos a alegria, a grata satisfação de termos entre nós nossa irmã Marahane Aires Guérios, ela que é colaboradora no Centro Espírita Amor e Caridade, é palestrante naquela casa e em outras casas da região, na 15ª URI do Paraná, e hoje nos honra com a sua presença, com a sua palavra, e dessa forma queremos pedir a espiritualidade de luz que sempre nos acompanha, as intuições, as bênçãos necessárias para que nossa irmã transmita o seu recado a todos nós. Queremos, nesse instante,
passar a Marahani a condução dos trabalhos com a sua palavra e fica bem à vontade. Que Jesus te abençoe, te ilumine na sua fala e que todos nós possamos estar abertos para recebermos essas orientações. Muito obrigado, Marahani. Acho que ficou bom assim. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa de Jesus, onde hoje vamos ter aqui alguns minutos de uma reflexão à luz da doutrina espírita. Hoje eu trouxe para conversar com vocês, para refletirmos juntos, o assunto com o título O Tempo. Quando nós pensamos no tempo para refletir, ele é muito amplo. Então eu busquei fazer uma pesquisa, levantar algumas informações para que a gente pudesse então conversar um pouco sobre isso. E aí então fui pesquisar na mitologia grega e encontrei lá 3 grandes conceitos do tempo, que ainda são utilizados nos dias de hoje de maneira adaptada. Os 3 tipos de tempo que nós conhecemos chamam-se Aion, Cronos e Kairos. Então nós vamos ver um por um para ver de que maneira eles são colocados então nos conceitos da Grécia. Aion é o tempo relacionado quando a gente não consegue medir. É aquele tempo do sempre, né? Que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então é o tempo relacionado ao todo, à eternidade. Algumas colocações feitas em relação a isso é quando nós pensamos em Deus. Né? Deus é aquela energia, aquele ser, né? Que tudo fez, que tudo comanda, no qual nós estamos inseridos e que Ele também está em nós. E não tem começo, não tem meio e não tem fim. Às vezes é um pouco complicado, né, a gente entender esse conceito, né? A gente ainda não tem mesmo essa condição. Mas quando a gente imagina o universo por si só, né, e a gente chama de universo de infinito, nos dá essa ideia. Então esse é o chamado Aion, esse tempo. Inclusive, no livro A Teologia do apóstolo Paulo, ele usa esse termo, Aion, quando ele se refere a Jesus. Ele diz lá que Jesus não é o Senhor apenas deste século ou desta era, isto é, Aion, querendo dizer, né, como no tempo vindouro, que inclui milênios e milênios. Então o apóstolo Paulo já colocou essa expressão, então, no tempo de Jesus. O tempo Cronos é o tempo cronológico, linear, aquele tempo que nós contamos. Então, é o conceito do tempo que nós estamos mais familiarizados. Né? É o tempo que vai se referir ao relógio, aquele tempo que nós podemos contar, aquele que define os períodos, dia e noite, que nós temos marcados, que compõem
na sua totalidade, 24 horas. É o tempo do nosso relógio, que marca as horas, que nos desperta, né, a cada dia. É o tempo que marca os minutos, os segundos, de quando temos que observar os nossos compromissos, também no nosso dia a dia, né, compromissos com o trabalho, compromissos com os estudos, afinal, tudo regido por horários. Temos também aquele tempo literalmente cronológico. É o tempo dos esportes, onde nossos atletas, então, se esforçam, né, para vencer obstáculos, vencendo a si mesmos, colocando o seu corpo em movimento e vencendo, né, o tempo, então, cronometrado aí no momento dos esportes. Temos também os dias da semana, temos os meses do ano, temos as estações do ano, né? Então, temos épocas marcadas e cada uma delas tem um determinado tempo. E aí temos o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo especial, o tempo oportuno, o tempo significativo. Então, o que ele quer dizer com isso? É o conceito que dá a qualidade do tempo que nós vivemos. Então, é o tempo oportuno que faz um acontecimento ser especial, memorável, inesquecível. Não em números, mas no seu significado, na sua significância. Então, naqueles dias, naqueles momentos, naqueles acontecimentos, né, da nossa vida que realmente marcam pelo seu significado. A gente não conta em números, como seria. E é muito colocado como o tempo de Deus. Por que colocado como o tempo de Deus? Porque é Deus que nos oportuniza. Porque é Ele que nos mostra e nos fortalece nos momentos e nas suas significâncias. Ele, digamos que Ele permite o tempo perfeito para cada coisa. Então, quantas vezes a gente está desejando muito alguma coisa, buscando atingir algum objetivo, né? Buscando uma meta e a gente não consegue, está demorando, não conseguimos, temos empecilhos, dificuldades. É porque aquele momento certo ainda não chegou. Esse é o tempo de Deus, aquele tempo em que Ele propicia, onde as coisas realmente estão prontas para acontecer na nossa vida. Aquele momento certo. Existe até um termo que o pessoal diz, é o momento crucial. Né? É realmente o momento de acontecer determinadas coisas. Então, nem tudo está na nossa mão. Né? Existe o tempo que Deus, então, vai, digamos, definir como o tempo certo. Né? É o tempo de Deus. Na atualidade, as coisas acontecem rápido demais. As notícias chegam a todos em tempo real. O sistema acelera tudo e todos, e nesse contexto, muitas pessoas vão se tornando ansiosas, querendo acompanhar o ritmo. Outras se deprimem por não conseguirem, pois a tecnologia não resolve todas as questões. Falar desse aspecto é bastante interessante, porque o que está escrito ali em relação à ansiedade, nós temos sentido muito nas pessoas, principalmente nos jovens, nos adolescentes, que hoje têm o tempo todo um computador ou um celular na mão e onde se consegue resolver praticamente tudo. Mas nem tudo. E quando essa situação que não depende, né, do computador ou não depende do celular não é conseguida, não se consegue resolver, como as questões emocionais, por exemplo, a gente se depara com as frustrações, com as ansiedades, com as depressões, porque nem tudo a gente vai conseguir resolver através da tecnologia. Temos ouvido bastante também de psicólogos, de psiquiatras,
falando das questões que envolvem a depressão, que já foi dita até no século passado, que era o mal do século. Mas eu acho que é 2 séculos, porque ela continua, né? Nós já mudamos de século e a depressão está aí. E até Divaldo, numa entrevista há pouco tempo, também fez essa colocação, que infelizmente esses quadros de ansiedade e de depressão ainda vão ser maiores do que já estão sendo agora. Exatamente porque as pessoas acabam por se distanciar umas das outras, as relações interpessoais estão afetadas por muita tecnologia agora. As coisas durante a pandemia foram praticamente obrigatórias, porém a pandemia passou e a gente percebe que as pessoas ainda continuam na pandemia. Ainda muitas nem voltaram a frequentar, né, o centro espírita. A gente observa isso lá no nosso centro, né, Amor e Caridade. As pessoas não retornaram, alguns voluntários, aos seus trabalhos que desenvolviam também, né, nas nossas atividades do centro espírita. A própria evangelização, né, os pais também não têm trazido, né, as crianças. A gente sentiu que houve esse afastamento físico real. E a gente percebe isso também nas relações, das amizades, né? Eu percebo, né, meu filho é jovem, fica muito tempo também no celular, no computador, pouco visita os amigos e poucos amigos o visitam. Então houve uma mudança na postura da nossa sociedade, primeiro imposta, né, pela pandemia, mas já existia esse lado dessa geração internet, né, muito tempo no computador. E nós adultos também, porque a gente também passou a fazer muita coisa pela internet. Então, houve uma certa acomodação. Então, precisamos pensar nisso, dar uma olhada nisso, principalmente para os jovens, né, que fica mais acentuado para eles, mas nós adultos também andamos nos acomodando bastante com essa história de que tudo resolve, né, pelo computador, pela internet. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, porque o tempo de Deus é aquele que vai desenvolver exatamente aquelas nossas expectativas. Então, a gente não deve ter nem acomodação e nem pressa. Então, em estudos também da psicologia, eles colocam assim, que as pessoas que esperam muito do futuro, e o futuro demora um pouquinho, elas ficam ansiosas. Porém, as pessoas que ficam muito presas lá no ontem, ficam depressivas. Então, nós temos que usar o quê? O presente que Deus nos dá diariamente. É o nosso presente, na verdade. É o dia atual, o momento atual. Momento em que nós estamos e que nós fazemos como nós queremos. Nós definimos o nosso dia. Então, às vezes, a gente até vê mensagem ali no Facebook, né, no Instagram, que fala assim, não importa se está chovendo ou se tem sol. Quem faz o dia bonito e bom é você. E é verdade, somos nós. É a forma que nós temos de encarar, é a forma como a gente vai vivenciar aquele dia. E vamos vivenciá-lo como se fosse o primeiro e o último. Porque o ontem já foi. E o amanhã nós não sabemos se virá. Então vamos aproveitar. O tempo de Deus foi marcado na Bíblia, no livro Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1, 2 e 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Podem notar que em todas as frases ali foram colocados os seus opostos, né? Entre nascer e morrer, plantar e colher, amar e odiar. Por que ele colocou dessa forma? Porque é exatamente assim a nossa vida. Né? Não temos uma felicidade constante, não temos raiva constante, não temos um período de plantio constante. Né? Todos eles são permeados, né, em cada espaço. Então, devemos lembrar que isso já foi um conselho, né, de que tudo acontece no tempo de Deus. A definição é dele. Então, se Cronos
é o tempo que quantifica, kairos é o tempo que qualifica. Quando a gente fala disso, é para que a gente lembre de valorizar o nosso tempo. Tudo que acontece na nossa vida tem que ter importância e tem que ter um significado especial. Quando nós estamos fazendo as coisas literalmente por fazer, porque todo mundo faz, então eu também vou fazer. Não tem importância para mim, eu nem gosto. Mas já que está todo mundo fazendo, também vou fazer. Então não percamos o nosso tempo tendo esse tipo de raciocínio, né? Vamos realmente valorizar esse tempo que nós temos e fazer as coisas da forma como nós achamos que é o melhor e é o correto. A passagem do tempo... Vou um pouquinho mais para cá. Tá fazendo barulhinho. Acho que agora vai melhorar. A sensação do tempo é relativa e é causada... A passagem do tempo pode ser percebida pelos humanos de forma bastante subjetiva. Enquanto se pode ter a impressão de que um ano passou rapidamente... Tudo bem, melhor assim. Obrigada. Retomamos. A passagem do tempo pode ser percebida pelos humanos de forma bastante subjetiva. Enquanto se pode ter a impressão de que um ano passou rapidamente, algumas horas, em um lugar monótono, pode parecer uma eternidade. A sensação da passagem do tempo é relativa e é causada por fatores psicológicos e neurológicos. E quem já não viveu esse tipo de coisa, de relação do tempo? Poxa, estar numa sala de aula, por exemplo, a aula começa, 7h30 da manhã, parece que o meio-dia nunca vai chegar, para acabar a aula. Em compensação, se a gente estiver entre amigos, numa festa, estiver reunido com a família, quando a gente viu, passou 5 horas e a gente nem percebeu. E já anoiteceu e está na hora de ir embora, e aquilo estava tão gostoso que a gente não viu o tempo passar. Mas os minutos são os mesmos. Então, isso é uma questão de sensação, de impressão. Eu lembro que dia desses, em que eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, alguém fez um comentário de que da época que namorava, também, enquanto esperava o namorado chegar, parece que nunca ia chegar. Mas, em compensação, quando o namorado ia embora, parece que ficou tão pouco tempo. Então, são as coisas que nós amamos, são as coisas do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso interesse. Às vezes, a gente pode estar num ambiente em que pode levar muitas horas, mas se o assunto for do nosso interesse, a gente não percebe. Eu lembro sempre de que todas as vezes que a gente escutava uma palestra do Divaldo, a impressão é que podia falar por mais umas 3 horas que a gente nem estava cansado. Porque a gente se envolve, naquela conversa, na forma da pessoa se colocar. A gente não vê passar, E às vezes, como eu falei, às vezes uma outra conversa, ou outro momento, um local de espera, quando a gente está lá num consultório médico, por exemplo, que tem que ficar 1 hora lá esperando uma consulta, parece que aquela hora não vai passar nunca. Então, essas relações nós temos que levar em conta e buscar o quê? Não perder tempo com as coisas que não são importantes. Procurar realmente gastar o nosso tempo com as coisas que são favoráveis, agradáveis. O Espiritismo veio oferecer à humanidade o sentido do tempo do espírito imortal, que na encarnação pode ir além do transitório, do fugaz, do frágil, para aproveitar bem o tempo e ampliar o conhecimento de si mesmo perante as leis divinas. O que ele quis dizer com essa frase? Que nós temos que aproveitar, literalmente, o tempo que nós temos aqui, porque nós nem sabemos quanto tempo vai durar. Quem aqui sabe exatamente quantos anos de vida terá? Quanto tempo ainda nos resta aqui, nessa encarnação? Nós não sabemos. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo para fazer tudo aquilo que for favorável para o nosso crescimento espiritual. O material também, sim,
vivemos no mundo materialista, temos que nos preocupar com o aspecto material, mas também temos que nos vamos dizer assim, envolver dentro das nossas atividades, do nosso mundo material, lembrando que a gente não separa o espiritual. Temos que andar junto, caminhar juntos. E, portanto, o período em que vivemos na Terra como espíritos encarnados, vivemos a dimensão da evolução, rumando ao infinito, com direitos e deveres perante a nossa consciência. No fundo, todos nós aqui sabemos o que é certo e o que é errado, o que podemos e o que devemos ou não fazer. Diante da educação que nós obtivemos dentro da família e agora do conhecimento que já temos da doutrina espírita. Então, se nós já sabemos, lá no fundo, mesmo que a gente não tenha a exata noção da missão que cada um assumiu antes de reencarnar, o certo e o errado a gente sabe bem qual é. E às vezes a gente continua errando conscientes, né? Que estamos errando. E não aproveitando o tempo, né? Para que possamos evoluir, precisamos ter o equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Claro que todos nós temos o trabalho remunerado, que é importante. Vivemos num mundo materialista, onde dinheiro é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, né? Mas nós não podemos viver, então, só em função deste lado material. Nós temos que nos preocupar também com o lado espiritual e temos que buscar o equilíbrio entre essas duas atitudes. Então, temos que trabalhar, claro que temos que trabalhar. Temos que também vir ao centro espírita, temos que achar hora para isso. Temos que estudar, temos que fazer cursos para aperfeiçoar nosso lado profissional. Temos que acompanhar nossos filhos, maridos, atividades familiares, as atividades de casa, nossa rotina, né? Tanto as mulheres como os homens, mas principalmente as mulheres, né, que normalmente assumem mais a responsabilidade das tarefas domésticas, né? Mas tudo isso tem que estar envolvido com o lado espiritual. Os deveres espirituais são as prioridades e eles, na reencarnação, se conectam dentro dos deveres materiais. Como assim? Todo dever material traz em si o dever consciencial de evoluir espiritualmente. E eles acontecem o tempo todo, estando nós encarnados ou não. Por quê? Porque quando nós estamos aqui em todas as nossas atividades, nós podemos colocar amor, caridade, bondade. Devemos agir com compreensão, paciência, benevolência. Todas aquelas virtudes que nós conhecemos devem estar envolvidas nas nossas atividades. Devem estar relacionadas dentro dos nossos relacionamentos. Não é uma coisa que a gente entende só enquanto a gente está aqui dentro, né, da casa espírita ou de repente escutando uma palestra ou lendo um livro, mas é alguma coisa em que a gente tem que praticar. É o que tem que estar realmente no nosso dia a dia. Então, nas tarefas materiais, elas estão sempre e devem estar permeadas dos aspectos espirituais. E é assim que nós buscamos o nosso desenvolvimento. Já os deveres materiais vão acontecer apenas enquanto estamos encarnados, né? Isso é óbvio, a partir do momento em que voltarmos, então, ao nosso mundo espiritual, a gente não vai mais ter os compromissos, né, e os deveres materiais. Conforme, então, nossas experiências, onde reconhecemos que toda tarefa digna se reveste de utilidade, porém é imprescindível buscar vivenciar os exemplos extraídos no Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, quando nós estamos aqui, toda tarefa que nós fazemos é valorosa. E nunca nós devemos achar que aquela tarefa que fazemos ela é pequena, ela é desimportante. Porque todas as tarefas, por mínima que seja, têm sua importância. Às vezes ela só é notada quando não é executada. Então, sempre dou um exemplo, né? A pessoa que é responsável, então, por deixar o copinho d'água disponível na saída, né, do centro. Se essa pessoa não vier, essa água não estará disponível lá.
na hora da saída. Vai fazer falta. Então, por mínimo que pareça aquela atividade, ela tem o seu valor. E dessa mesma forma, tanto dentro da casa espírita, como no nosso trabalho, como na nossa casa, todas as tarefas são dignas. Todo o trabalho é bem-vindo e principalmente quando feito com amor e boa vontade. Devemos olhar nesse aspecto e procurar sempre, nas nossas relações, agir como Jesus agia. Estamos longe de ser Jesus, mas nós temos um modelo. Podemos tentar copiá-lo, sempre que possível. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Isso está escrito, é uma fala de Paulo em Romanos, capítulo 14, no versículo 6. O que Paulo quis dizer com isso? Que quando nós não valorizamos esse tempo que nos foi dado como uma dádiva, foi nos presenteado, uma oportunidade de estarmos aqui nesta encarnação para organizarmos então os nossos resgates. Ou então ganhamos algum crédito para fazermos bom uso dele, para que possamos então angariar aí alguns bônus para a nossa próxima estada. E que então Deus está nos dando esse tempo de presente. Então nós temos que fazer bom uso. Quem aqui não gosta de dar um presente para alguém e depois ver essa pessoa usando o presente que foi dado? Mostra que a gente gostou, mostra que a gente ficou feliz. E é assim que Deus fica em relação ao tempo que Ele nos dá, quando Ele nos vê dando importância para esse tempo e utilizando ele da melhor maneira possível. E Ele diz então que quem desperdiça esse tempo, então acaba contrariando um pouco o nosso Deus. Todos viemos a esta nova vida com objetivos a atingir. Porém, quantos de nós ainda pensamos em matar o tempo? E assim, esquecidos de que a vida se escoa lenta, mas de maneira implacável, vamos gastando os minutos, as horas e os dias, sempre distraídos com coisas menos importantes e deixando para amanhã o que a voz da consciência diz que viemos comprometidos a fazer nesta encarnação. Alguém pode estar pensando, mas eu não sei exatamente o que eu vim destinado a fazer nesta encarnação. Por mais que você não tenha certeza, eu já disse antes, de qual seria realmente a sua missão, nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado e como usar ou não o tempo de maneira favorável. Quando a gente diz a expressão ali, matar o tempo, quantas vezes a gente já não ouviu isso? Puxa vida. Hoje eu resolvi matar o tempo, fiquei em casa à tarde, a sessão da tarde, comendo uma pipoca, agora está um tempo bom, né? Uma pipoca, chocolate quente, uma televisão, E às vezes deixando de cumprir ali com alguma das nossas responsabilidades, mesmo que seja no ambiente doméstico. Não vou fazer hoje, amanhã eu faço. Hoje eu vou ficar um pouquinho sem fazer nada. Não que a gente não mereça os nossos períodos de descanso, Todo mundo sabe que precisamos. Mas nós precisamos tomar cuidado com que frequência nós matamos o nosso tempo. E de que maneira nós utilizamos esse tempo morto, digamos assim. Com quê? Com que tipo de atividade? Se é uma atividade, às vezes mesmo, vamos assistir um bom filme, vamos reunir ali com a família para todos juntos assistir, então, um filme que nos passe uma boa mensagem, que tenha um conteúdo bom, De repente não assistir um filme de terror, por exemplo. Então não percamos o nosso tempo absorvendo inutilidades. Então vamos ver se às vezes deixar de fazer alguma tarefa para descansar, vamos ver como ocuparemos esse tempo de descanso, com alguma tarefa que nos seja favorável, útil
tanto para o mundo material como para o espiritual. Assim, é importante a disciplina para organizar melhor a nossa vida, procurando administrar sabiamente o nosso tempo para fazer as coisas urgentes e as importantes. Qual a diferença entre urgente e importante? Tem coisas que a gente sabe que precisa fazer, é importante ser feita, porém ela não precisa obrigatoriamente ser hoje. E algumas coisas às vezes nem são tão importantes, mas precisam ser executadas hoje. Então a gente precisa saber selecionar, priorizar, colocar numa ordem então os nossos compromissos. E não perder a noção de que há de existir um equilíbrio entre as 4 necessidades humanas fundamentais: físicas, sociais, mentais e espirituais, dando sempre maior atenção àquela que trata do nosso ser imortal. Mas em todos aqueles aspectos ali, nós não devemos esquecer que nós somos esse espírito imortal e que tudo que nós fazemos, em qualquer um daqueles âmbitos ali, não sejam separados dos bons conceitos que nós já temos, dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Sempre procurando fazer o nosso melhor. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro. Essa expressão é bem conhecida também, né? Bem conhecida, de que muita gente comenta que o tempo é dinheiro. Mas eu, sinceramente, nos estudos que fiz para estar trazendo esse tema aqui para vocês, posso garantir que não é exatamente o dinheiro, o tempo em valor financeiro, né? Em dinheiro de verdade. Porque nós temos que dividir o nosso tempo naquelas 4 situações. Então, aquela pessoa que também daí só pensa em trabalhar, viver para ter, né? Ah, mas eu preciso ter, eu tenho que ampliar o patrimônio, eu quero deixar as coisas para os filhos, eu quero que cada um tenha lá uma casa, um carro, e daí a casa na praia e uma fazenda, e assim a pessoa vai só trabalhando para ter. E aí, quando a vida vai se findando, a pessoa começa a refletir que ela pode ter esse aspecto material, mas ela não tem o contato com a família, ela não conviveu com os filhos, não conhece seus filhos, não deu atenção devida para sua esposa, né? E aí é no fim da vida que não dá mais tempo, né? Porque aí o tempo se escoou, não tem mais tempo para reverter esse quadro. E não tem nada que o mundo material possa fazer, né? Para voltar ao tempo. O tempo depois que foi, foi. Nada você perderá pelo uso da calma em sua trajetória humana, pois longe de alimentar-se da ideia materialista de que tempo é dinheiro, você começará a pensar que fundamentalmente tempo é oportunidade e que você deverá aproveitá-la para o melhor. Mesmo que deixe de lucrar algumas poucas moedas no jogo enlouquecido das competições, você conquistará harmonia e saúde, a fim de prosseguir na rota da felicidade que tanto deseja. Então, esse texto é no livro de Raul Teixeira, pelo Espírito de Joanes, chamado Para Uso Diário. Esse livro, ele traz bastante orientações de como nós devemos conduzir o nosso dia a dia, de maneira a aproveitar bem o nosso tempo com assuntos e atividades favoráveis, né? Para que a gente realmente possa compartilhar da nossa vida material sem esquecer o nosso lado espiritual. Aqui, alguns exemplos, né, de como que a gente acaba se comparando, né, entre o dia e a noite, que temos as 24 horas, a maneira como esse período de tempo é constituído, né,
é igual para todo mundo na Terra. As 24 horas do dia são iguais em qualquer lugar do nosso planeta. A diferença reside no que cada um faz do tempo que dispõe. Muitos o aproveitam da melhor forma possível e outros, ao contrário, simplesmente o desperdiçam, usando do seu livre-arbítrio. E isso a gente também sabe que é verdade. Que todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida, do seu tempo. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. Porém, o que nós sabemos também é que nós vamos ter que depois encarar as consequências das nossas escolhas. Nós vamos ter que vivenciar, então, aquilo que virá, depois que a gente escolher o que a gente vai fazer, né, com esse nosso tempo. Na correria da vida moderna, a agitação domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos, não lhes permitindo espaço mental nem tempo físico para as reflexões saudáveis, nem para as meditações de urgência indispensáveis a uma existência equilibrada. Quando a gente fala disso, é bem fácil de notar. Quando a pessoa tem um dia corrido, uma agenda atribulada, qual é a primeira coisa que ela deixa de fazer? Ela deixa de vir ao centro espírita. A gente até entende que ela não pode deixar de trabalhar, como já falamos, trabalho remunerado, ela não pode simplesmente estar cansada e daí não ir trabalhar, né? Até porque sabemos quais as consequências. Mas às vezes as opções que as pessoas fazem sempre voltadas para a religiosidade, porque Deus pode esperar, né? Porque essa parte espiritual pode esperar. Então, nós precisamos organizar o nosso tempo para que a gente não deixe de fazer nada daquilo que é importante, né? Que a gente não se afaste da religiosidade. Se os momentos estão bem corridos, achemos de qualquer maneira uma forma de estar aqui para receber os bons fluidos, as boas energias, para que a gente consiga tocar, então, essa nossa vida agitada, né? E não preencher também a nossa cabeça com muita informação. Eu lembro de um comentário uma vez, numa palestra lá no nosso centro, e a pessoa falou que a gente tinha que tomar muito cuidado com as informações que a gente absorve. Então, às vezes, a gente está lá em casa assistindo um jornal, só notícia ruim, né? Só coisa desagradável. Não podemos fazer nada, não podemos alterar aquele quadro, e ficamos, então, colocando na nossa mente o que foi chamado de lixo mental. Então, são informações que a gente vai acumulando, que não nos levam a lugar nenhum, que não acrescentam em nada, né? E aí não sobra espaço para que a gente coloque as coisas que seriam realmente do nosso interesse, né? Um conteúdo melhor que possa realmente ter utilidade para nós. Então, temos que observar isso, com o que nós estamos enchendo a nossa cabeça. A vontade e a disciplina são fatores fundamentais para o bom uso do tempo. Por que falamos da vontade? A vontade é a mola que move o nosso mundo. Quando nós não temos vontade, nós não conseguimos executar nada. Quando nós iniciamos qualquer tipo de atividade, seja o que for, é porque a gente teve vontade. Se você não tiver vontade, você não levanta nem da cama. A gente não tem objetivo. Eu não tenho vontade de fazer determinada coisa, eu não consigo ir fazer. Às vezes a gente usa até aquela expressão assim, eu vim contra a vontade. É mais ou menos. Se você realmente não tivesse vontade, você não viria. Porque é a vontade que nos impulsiona. Então, primeiro, eu tenho que querer. Eu não consigo me disciplinar se eu não quiser. Então, primeiro eu tenho que querer, para depois eu conseguir. Colocar uma disciplina que é fator fundamental para o bom uso do nosso tempo. Com a utilização do bom senso que ajuda as nossas escolhas, as 24 horas do dia podem ser bem distribuídas entre o trabalho, uma atividade física, um lazer, um entretenimento, uma leitura, o estudo, o descanso. Não estou dizendo todas de uma vez só, né? Mas, se você colocar de uma determinada forma, um dia você se diverte, digamos, vai para uma situação de lazer, no outro dia
naquele mesmo horário você usa para estudar. Então, nós temos ali 7 dias na semana que a gente pode estar distribuindo essas tarefas e dar conta de tudo, né? Leon Denis nos diz: a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Isso consta no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, onde ele fala da vontade, então, que nós sabemos que é muito importante para a gente fazer qualquer coisa. O emprego do tempo de modo adequado, equilibrado e positivo, com leitura e estudo crescentes e permanentes, pode resultar em significativo avanço moral, dependendo dos conteúdos que você utilize, né? A boa escolha do teu conteúdo também. Pode nos ajudar a conseguir sermos pessoas de bem, voltadas para o bem e para a sua prática, úteis onde quer que nos encontremos, bem dispostos a cumprir a parte que nos compete, com zelo, com empenho, com competência, com qualidade, mas principalmente com amor. Tudo o que nós formos fazer, né, nós temos que colocar o nosso sentimento em tudo, por mínima que seja aquela tarefa e onde quer que você se encontre. Eu estava assistindo outro dia um programa desses que faz aquelas competições lá de fazer comida. Me lembro, Masterchef, isso, Masterchef. E um daqueles jurados lá fez esse comentário. Falou assim, quando a pessoa cozinha com amor, o tempero fica diferente. E a gente sabe disso, porque a gente já teve, nós mulheres principalmente, né, que vamos à cozinha com mais frequência, como aquele dia que a gente realmente não está disposta a cozinhar, você faz o mesmo prato, ele não tem o mesmo gosto, porque a nossa emoção vai ali, vai junto no preparo do alimento. Então, quando formos fazer o nosso alimento, lembremos disso, né? Sazon já dizia isso, né? Vamos colocar amor, né, nos nossos pratos, nos nossos temperos, na forma como nós nos relacionamos com qualquer atividade, né? E outra coisa que é bom a gente lembrar, que tem muito lugar para a gente colocar essa prática do bem. Às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue ajudar muita gente. Ela pode até ajudar alguém que bate na sua porta, ela pode até fazer lá uma limpeza lá na sua casa, uma organização, separar algumas roupas, alguns utensílios, fazer uma doação. Isso é caridade? Sim, claro, é caridade, é fazer o bem. Mas nós temos tantas instituições que quando tem várias pessoas juntas, a gente consegue ajudar um maior volume de pessoas, a gente consegue executar muito mais coisas. Então, para aquela pessoa que às vezes tem vontade de ajudar, não sabe como, não sabe aonde, procure uma das nossas casas. Sempre temos algumas atividades a ser resolvidas, sempre estamos precisando de voluntários. Vamos colocar a nossa vontade de fazer alguma coisa boa, produtiva por alguém em prática. Vamos usar esse tempo que nós temos, né, fazendo alguma coisa realmente boa e saindo um pouquinho do foco da nossa vida para olhar um pouquinho para o lado, né, para o nosso irmão. Bem aproveitando o tempo como empréstimo divino para a nossa evolução, isso é uma coisa que é importante nós lembrarmos. A oportunidade de estar aqui nos é dada por Deus para a nossa evolução. Então, nós temos que realmente aproveitar essa oportunidade. E como nós sabemos quanto tempo nos resta, comecemos hoje, não é nem amanhã, hein? É hoje, a colocar em prática. Devemos ir além de apenas não fazer o mal, construindo intimamente uma sintonia com o bem ao próximo, como a si mesmo, como resultado do alto amor. Quem consegue amar o outro se não se amar? Então, primeiro temos que gostar da gente, temos que nos aceitar, temos que nos avaliar bem, temos que pensar naquilo que nós podemos fazer primeiro para o nosso bem. O próximo, mais próximo, somos nós de nós mesmos.
depois é a família e com quem convivemos, né? Os nossos amigos, depois no ambiente profissional. Aquele desconhecido que nós costumamos ajudar, ele é nosso próximo também, mas ele é o nosso próximo mais distante. E para a gente ajudá-lo, a gente tem que ajudar primeiro a nós. Quantas vezes vocês já ouviram aquela colocação que fazem de cuidados nos aviões, que dizem sempre, primeiro a máscara, né, de respiração em você, para depois você ir ajudar qualquer pessoa. Então, primeiro vamos lembrar da gente, vamos fazer uma autoavaliação, vamos fazer a nossa reforma íntima e depois nós começamos a fazer realmente pelo outro próximo, mas primeiro nós mesmos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Nós já sabemos disso. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, isso está lá, né, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Então, muitas pessoas também dizem assim, nossa, eu não sei porque que eu estou passando por isso, eu não faço mal para ninguém. Não basta só não fazer mal para ninguém, temos que fazer o bem. E que cada um de nós possa refletir com seriedade acerca do tempo, das horas, dos minutos, dos segundos, que são na realidade abençoadas oportunidades na Terra, de iluminação e bênçãos, de equilíbrio e paz, de ações benfazejas e espiritualidade, impulsionando-nos adiante e propiciando o desabrochar do reino dos céus que está dentro de nós. Nós sabemos disso. Eu falei no começo que nós estamos vivendo, né, no hálito divino. Nós fazemos parte de Deus e Deus está dentro de nós. Todos nós nascemos com esse Deus interno, né, com um pedaço dele, né, já que somos seus filhos, né? Então nós temos essa consciência e que essa consciência faça com que a gente execute as atividades da forma como nós já sabemos que é o correto. Né? Precisamos então cuidar desse tempo cronológico para otimizar o nosso tempo. Né? Esse tempo significativo, não só o nosso tempo em horas. O tempo em horas, independente, vai continuar passando, independente da nossa vontade e do uso que façamos dele. Mas nós temos que dar significação para esse tempo, nas tarefas do bem, modelando Jesus. Quer dizer, procurando ao máximo copiar, né, a forma de agir de Jesus. Que possamos iluminar, então, o nosso tempo na Terra. As referências bibliográficas, então, das pesquisas que eu fiz para conversar com vocês, né? E deixando aqui o nosso conselho para que a reflexão de todos seja essa, que usemos o nosso tempo para iluminar, para nos iluminar e para iluminar a todos que nos cercam e convivem conosco, né? Nessa caminhada aí dessa nossa encarnação. Que todos nós possamos parar para pensar, fazer realmente uma autoanálise de como nós estamos usando o nosso tempo. Nós estamos realmente aproveitando esse nosso tempo? Essa era a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenha sido clara, que vocês tenham compreendido e que realmente leve a todos nós a reflexão. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite.